Bem-vindos a mais um podcast da Hartmann. Hoje nós temos uma convidada mais que especial, a Kelly. Ela é enfermeira, especialista em estética, especialista em dermatologia, membro da diretoria da Sobend, do Grupo de Integridade Cutânea do Corém. Kelly, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite desse bate-papo aqui. Gratidão por você estar conosco aqui hoje. Eu que agradeço, Rô. É um prazer imenso estar aqui dando esse podcast aqui para a Hartmann, né? É algo assim para mim que está sendo muito bem-vindo, né? Por conta de toda essa experiência, né? Que a gente quer trazer. A gente depois de algum tempo de enfermagem, a gente também quer trazer um pouquinho dessa experiência nossa para quem está chegando agora, né? Então acho que é uma oportunidade de a gente estar dividindo um pouquinho nossa experiência. Com certeza. E Kelly, para a gente começar, vamos falar um pouquinho, né, da ação do Corém, qual que é a ação de enfermagem em feridas no Corém. A gente sabe que é né, muito pouco profissional adere a cuidar de ferida, gosta de cuidar de ferida. Como que o Corém tem participado disso? Olha, o Corém São Paulo, ele tem se preocupado muito com essa área de feridas, né. Pensando nisso, a atual gestão, eles se preocuparam em formar um grupo de trabalho para atender as demandas que chegam de todo o estado relacionado ao tratamento de feridas, ao cuidado de feridas e até a conduta do enfermeiro aí diante muitas situações onde a gente precisa saber até que ponto, o enfermeiro ele tem suas limitações no tratamento de feridas. Então, o nosso atual, presidente, né, o Sérgio, ele então propôs ao conselheiro Daniel para que fizesse um grupo de trabalho de integridade cutânea. O Daniel teve a preocupação de chamar, de envolver as principais sociedades que tratam de feridas, né, no nosso país, né, que é a SOBEND, que é a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a SOBEST, que é a Sociedade Brasileira de Estomaterapia, e a SOBENFIE, que é a Sociedade Brasileira de Enfermagem de Feridas e Estética, né? Então, foi chamado então a Sônia Dantas, da SOBEST, eu fiquei como representante da SOBEND, a Ana Cristina ficou como representante da SOBENF, e temos também a Ivani, que ela é hoje diretora da Univap, né, no interior de São Paulo, né, que também é uma referência, né, por ser uma enfermeira e diretora de uma grande faculdade, né, e o enfermeiro Daniel como nosso coordenador. Então, dentro desse grupo, nós temos diversas atividades, fazemos reuniões semanais. Nessas reuniões, a gente aborda temas envolvidos aí ao tratamento de feridas, né? As atualizações do COFEN diante os pareceres e resoluções que surgem. A gente busca aí uma melhoria do conhecimento dos profissionais que estão se especializando nessa área. Então, a gente já montou um guia anteriormente, né, que a gente fazia parte de um grupo de estética. Atualmente, a gente tem uma proposta aí de um livro de orientações para a equipe de enfermagem que está se especializando em dermatologia, né, mas não necessariamente enfermeiros especialistas, mas enfermeiros de uma forma geral, né. Então, a gente responde demandas de todo o estado, então chegam dúvidas as mais variadas possíveis, algumas dúvidas simples de serem respondidas, outras nas quais a gente tem que levar para o COFEN e discutir. Então, é uma gama, assim, gigante de demandas, a gente recebe cerca de 300 questionamentos por mês no Corém São Paulo, né, de dúvidas dos profissionais, e também respaldo, a gente recebe muitas denúncias, às vezes infundadas, com profissionais, não apenas na área de feridas, mas em demais áreas também, onde a gente vê se realmente tem fundamentação aquela denúncia, e a gente vai investigar a fundamentação disso, onde muitas vezes quem denunciou não fez a denúncia com uma fundamentação adequada e infundada, e a gente conversa com o profissional que está tudo certo. Certo. E para chegar até vocês é através da denúncia no Corém. Então, ou se eu tiver uma dúvida, por exemplo, eu mando para o Sim. Corém. O site do Corém hoje você tem uma área onde você entra em contato conosco, onde você coloca suas dúvidas, então lá você pode encaminhar dúvidas, você pode sugestões, né, as denúncias mesmo, né, não só da nossa área, mas de outras áreas também. A gente hoje vê profissionais de outras especialidades, por exemplo, fazendo laser, né? Aí a gente sabe que o laser é algo que
privativo do enfermeiro, né, é privativo de algumas outras especialidades, né, outras profissões como medicina, fisioterapeuta, mas a gente vê muitos profissionais de nível técnico fazendo esse tipo de terapia. E a gente não sabe, as consequências que, uma terapia feita de forma inadequada pode gerar para o paciente. Com certeza, né? Toda a técnica aplicada, ela precisa Sim, sim, ser sim. estudada antes. Em relação ainda, falando de feridas ou laser, a gente tem muito conflitos hoje referente ao fisioterapeuta que trata da lesão. O laser, hoje o Corém vê isso como? Então, nós temos hoje resolução para atividades com laser, né? Hoje, como é que funciona, né? A gente tem o tratamento de laser para feridas, né? Houve uma restrição por algum tempo por conta da estética. Por quê? Muitos profissionais enfermeiros têm essa dúvida, inclusive, porque quando surgiu a especialização em estética, inicialmente, o enfermeiro podia fazer o laser de baixa intensidade, que são os lasers ablativos, né? Que são para depilação, para remoção de tatuagem, para lifting, etc. e tal. E aí, com algumas ações judiciais, o uso do laser ele foi impedido. E quando houve esse impedimento, a informação que era conhecida é que era eliminado, não podia ser feito nenhuma outra área, nem para feridas, nem para nada. Só que na ação judicial ele deixa claro que o laser ele não pode ser feito para iniciativas estéticas, para ações estéticas. Dessa forma, o laser que antigamente já era usado para tratamento de feridas, ele continuou sendo usado, né? Porque é importante a gente saber a diferença entre o laser ablativo, semiablativo e o laser fotobiomodulador, que é o que a gente utiliza, né? Então, a fotobiomodulação hoje, ela já é utilizada há muitos anos pela enfermagem no tratamento de feridas. No que tange em relação à fisioterapia, quando a gente tem a profissão de fisioterapia, o laser utilizado na fisioterapia, ele é muito direcionado para ações, assim, de tratamento musculares, analgesia, né? Então, o fisioterapeuta, ele é muito focado nessa questão de reabilitação muscular, né? Reabilitação paciente, reabilitação física de uma forma geral. Então, a gente vê o fisioterapeuta atuando muito bem com laser nessas áreas. Já o enfermeiro, o direcionamento dele do uso do laser de baixa intensidade é para o tratamento de feridas, né? Então, a gente vê hoje enfermeiros que fazem tratamento para lesões mamárias, a gente vê para tratamento de feridas, na podiatria é muito utilizado também. Então, é meio esse limiar aqui, o fisioterapeuta mais para ações musculares e analgesia, o enfermeiro mais para tratamento de feridas, mas também em algumas situações de analgesia também, porque o laser, dependendo da onda que você utiliza, ele pode ser tanto analgésico, quanto anti-inflamatório, quanto bioestimulador tecidual. A luz, né? A gente brinca que a luz é fundamental Com e ajuda certeza. muito. E, né, falando de tudo isso, de tantas. Eu falo que a enfermagem ela tem um leque de opções, né? A gente se prende muito dentro da realidade hospitalar. O enfermeiro, ele é hoje, né? A gente estuda só pensando ali na área hospitalar, mas existe uma série de coisas em que o enfermeiro ele pode fazer e não tem conhecimento. Quais são os principais desafios desses enfermeiros recém-formados hoje no mercado de trabalho na visão do Corém? Olha, muito importante isso que você citou agora, porque assim, recentemente ontem, né, eu dei uma aula no Corém, onde a maior parte dos alunos, eles estavam desempregados, né, então um dos alunos me procurou e falou assim, olha, Kelly, eu já estou um ano de formado, mas para mim tá sendo muito difícil. Então, assim, eu vejo que a oportunidade de primeiro emprego nas instituições, no país de uma forma geral, é muito difícil, né? A maioria das instituições, né, sejam elas hospitalares ou não, elas exigem uma certa experiência, né? O que a gente vê de diferencial é que aqueles profissionais que fazem especialização, né, eles às vezes conseguem com um pouquinho mais de facilidade, né? E os cursos também de extensão, né, a gente vê que os cursos de extensão eles agregam bastante, né? Porque o enfermeiro ele sai ali do princípio que ele não tem um conhecimento, né, não tem aquela experiência. Mas eu vejo também, por outro lado, que muitos profissionais antigamente pensavam assim: eu vou me formar em enfermeiro, vou trabalhar em hospital. E hoje essa crença está mudando. Eu vejo muitos enfermeiros terminando faculdade pensando no empreendedorismo. E isso está muito em alta.
né? Um exemplo disso é a especialização em estética, né? A especialidade em estética, ela surgiu em 2016, 2017, né? E a gente tem especialidades como a estomaterapia e a dermatologia. A gente estava fazendo um levantamento no Corém o ano passado e a gente observou que cadastrados no Corém hoje você tem mais enfermeiros especialistas em estética do que estomaterapeutas e dermatologistas juntos. Então, o enfermeiro, por que ele pensa, né? Olha, eu vou fazer minha faculdade, eu quero montar meu consultório, eu quero fazer algo que eu não dependa de uma outra pessoa. Só que aí cai no engano também, porque às vezes a gente pensa que é algo fácil, mas não é. O empreendedorismo é uma área que exige muito do conhecimento financeiro, expertise para lidar com intercorrências, né? Você vai trabalhar sozinho. Quando você está numa instituição hospitalar, se algo foge daquilo, porque infelizmente acontece, por mais experiente que a pessoa seja, não experiente, às vezes o risco acaba sendo maior. Então, o que que acontece? Muitas vezes a intercorrência vai acontecer no consultório desse profissional e ele não tem o suporte adequado. E é essa preocupação que a gente tem, né? Pensando nesse profissional que ele está se arriscando de uma forma assim excessiva e no paciente também, que é onde acontece aí as imprudências, as imperícias, as negligências. Precisa, tá? Não só ter a especialidade, né? Que ele falou que hoje nós temos muitas escolas dando esse tipo de especialização, mas que na verdade ele não prepara o aluno para enfrentar as intercorrências que pode Sim, sim. acontecer. Outra luta assim da gente do grupo de integridade cutânea está sendo em relação aos cursos EAD. A gente tem muito cursos EADs, né, de especialização, até mesmo faculdade, mas para enfermagem hoje a gente tem uma restrição melhor com relação a isso, mas nas especializações também. Então a gente vê especializações que são fundamentais às horas práticas em que não é exigido. A estética era uma delas, onde antigamente você não tinha a obrigatoriedade das horas práticas. Hoje a gente já conseguiu junto ao COFEM que tem essas horas práticas e que essas horas práticas sejam supervisionadas. Porque o que que acontecia? Às vezes o profissional fazia a faculdade, a especialização, e ele falava assim, e a faculdade falava assim: olha, agora as horas práticas é por tua conta. Se ela tinha um colega que às vezes tinha uma clínica, falou: ó, colega, dá para você assinar para mim? Então acontecia situações como essa. E às vezes o profissional ele não tinha experiência necessária. Foi quando começou a surgir alguns problemas, algumas intercorrências decorrente de atividades estéticas, onde a gente viu que o profissional não tinha a experiência suficiente, as horas práticas que precisava. E o bom é que isso foi aderido pelas indústrias, né? Porque você não consegue hoje comprar o produto se você não provar que você tem as horas práticas Isso. pelo Corém. Isso mesmo, assim como o registro também no Corém. Então, é importante até a gente citar isso, porque isso em todas as especialidades que a gente fala na enfermagem, né? O profissional hoje, ele se preocupa em fazer a pós-graduação, mas ele não se preocupa em registrar essa pós-graduação junto ao Corém. E isso não é cobrado do profissional. Mas para aquele profissional, vamos supor, eu sou enfermeira especialista em dermatologia, em terapia intensiva e em estética. Então, se alguém entrar na minha ficha lá do Corém através do meu número, né, o meu número de Corém, ele vai ver as minhas especialidades. Se um profissional chega para um paciente, que seja aí uma clínica, o profissional tem uma clínica e fala assim: olha, eu sou especialista em dermatologia. E aquele paciente vá procurar no Corém e lá não consta, para ele pode ser uma propaganda enganosa, né? E para o Corém, eles só assumem que aquele profissional ele realmente é especialista a partir do momento que ele tem o registro dele no conselho. Então é importante, inclusive, é até um apelo para as empresas hoje, as instituições de saúde, olha, eu estou contratando enfermeiro estomaterapeuta, eu estou contratando enfermeiro nefrologista. Certifique se esse profissional ele realmente tem especialidade registrada no Corém. Porque às vezes ele fala que tem aquela especialidade e a gente hoje vê muitas instituições que não são registradas adequadamente no MEC. E isso acaba gerando uma falsidade, às vezes até de certificados mesmo, onde o próprio profissional não sabe. Né? O bom já é o profissional procurar antes uma registrada pelo Sim, MEC, com né? certeza.
com certeza. Kelly, e em relação à valorização da enfermagem, né? A gente está vendo cada vez mais profissional de enfermagem sendo, né, agredido verbalmente, fisicamente. Como que o Corém tem trabalhado para ajudar na valorização, o reconhecimento do carro-chefe dentro de uma unidade Sim. hospitalar, né? Eu falo que funciona sem o médico, por exemplo, por algum tempo, mas sem enfermagem a gente não pode deixar momento nenhum. Sim, sim. E isso aconteceu muito na pandemia do Covid, né? A gente teve muitos relatos, muitas denúncias de ofensas verbais, ofensas físicas, até por preconceito mesmo de achar que ia pegar Covid porque a pessoa estava trabalhando diretamente com o paciente. Então, assim, o Corém, São Paulo, assim como os demais Coréns também, teve atitudes bastante incisivas em cima de situações de denúncias como essas. A gente não apenas tem denúncias como essas, mas a gente também tem denúncias por questões obscenas, às vezes por utilizar a imagem da enfermagem, né? Então a gente tem sido bastante, o nosso presidente tem sido bastante incisivo nessas questões, né? Porque a enfermagem, ela já tem um histórico, né? Se a gente for puxar lá a história de antiguidade da enfermagem, era exercida inicialmente por prostitutas, né? Depois passou a fase onde era exercida por freiras. Então fica aquela ambiguidade, né, de valores da profissão, onde diariamente, né, acho que vai ser um trabalho contínuo, né, de vamos dizer assim, de conhecimento, que a população ela conheça melhor a enfermagem e ela respeite melhor isso. Então, a gente tem campanhas educativas, a gente nas mídias sociais, mesmo em propagandas de TV, o Corém ele tem incentivado isso. Recentemente, em horário nobre, o Corém São Paulo ele lançou uma publicidade, né, falando sobre a profissão, né? Então, eu acho que isso é um trabalho de formiguinha que há muitos anos atrás era bem pior, né? Eu lembro que quando eu comecei na enfermagem, né, eu tinha a minha melhor amiga e eu falei para ela, falei, olha, eu vou fazer enfermagem, vamos fazer também, né? E ela falou assim, não, não vou fazer não, que meu pai falou que isso não é uma profissão de pessoas honestas, né? Meio que assim, né? Meio vulgarizando, né? E aí eu fiquei meio chateada. Na época eu tinha o quê? 17, 18 anos, né? E aí, assim, com o decorrer dos anos, a gente foi conhecendo melhor, né? E a gente sabe essa questão do preconceito, né? Mas ainda tem muito disso, assim como os bombeiros também, né? Tem, né? Mas eu acho que era muito pior há anos atrás. Eu vejo isso como no decorrer dos anos, uma melhora muito grande. E, assim, um alerta que eu deixo para os profissionais, que, assim, o respeito a gente adquire com base no conhecimento. Se a gente tem um conhecimento, se a gente sabe se colocar, se a gente sabe se impor, eu acho que tudo isso é fundamental para que respeite. Eu vejo muitos colegas falarem assim: poxa, mas eu vou no hospital, ninguém me respeita, um médico faz o que quer, mas assim, eu acho que assim, o fundamento principal é o conhecimento. Então, hoje, por exemplo, se um médico, pode ser o cirurgião, pode ser o diretor, pode ser o que for, e você, olha, eu quero que faz com determinado produto. Falei: "Tudo bem, doutor, não vejo problema nenhum", né, mas assim: "Olha, eu tenho essa opção aqui que é baseado nas últimas diretrizes internacionais, né, a gente tem estudos que falam sobre isso, no entanto, esse produto que o senhor está usando, já há alguns anos tem sido, caído em desuso, eu tenho os artigos, o senhor gostaria de dar uma olhadinha?". "Não, não, tudo bem, Kelly, se você acha então que esse é melhor, pode utilizar". Recentemente até com um grande cirurgião, né, um paciente dele teve uma complicação e ele falou assim: "Kelly, eu quero que você acompanhe, mas você faça o curativo de tal forma". Eu falei: "Doutor, respeita, legal, né, mas assim, eu não estou aqui como um executor, eu estou aqui como um avaliador, né, é utilizado, é legal esse produto que o senhor usa, mas é indicado para tal coisa e tal coisa. Nessa situação que o paciente está, ele está com tecido de determinada forma, né, a gente hoje tem curativos inteligentes que interagem melhor com a ferida, que tem sido utilizado muito na Europa, né, eu tenho os documentos, eu tenho, documentação científica sobre isso, e aí encerra o assunto. Aí ele falou: "Não, Kelly, faz o que você achar melhor". Então a base, o conhecimento científico é tudo. Se a gente tem conhecimento e a gente sabe argumentar aquilo, a gente consegue aquilo que a gente precisa, que é o bem-estar do paciente, a melhor conduta para o paciente.
O posicionamento ele é fundamental. Com Quando você se certeza. posiciona, não tem uma discussão, ele não vai discutir com o que é certo, né? Eu, pelo menos, nunca encontrei ninguém que discute ali com você com o que está correto. E realmente, isso que você falou é bem bacana. As pessoas precisam, né? O enfermeiro ele tem que se posicionar, o papel Sim, dele é diferente do médico. Eu falo que dentro da pirâmide são funções com diferentes. Então, a certeza. gente precisa fazer com que os nossos enfermeiros se posicionem dentro das instituições, né? E falando ainda do Corém, de fiscalização, a gente estava comentando aqui um pouquinho antes que quando chega tem aquela, né? Ai, Friozinho na chegou, friozinho na barriga. barriga. Como que a gente pode, como que o Corém faz para aumentar aí a valorização, né? Para não impactar isso no atendimento, não constrangir ali o profissional em relação a isso. Porque eu sempre vi o Corém, a visita do Corém para melhorar o trabalho, né? Deixar o local em condições melhores de trabalhar. Sim. Como que você passa isso hoje para quem está lá na linha de frente? Olha, o que eu vejo, porque assim, eu tô nos dois lados, né? Uhum. Vejo pelo lado do Corém, mas também eu trabalho em hospital ainda e eu sei como que é a realidade. Assim como eu tenho muitos colegas que têm consultórios, né, que trabalham em clínicas, e sempre dá aquele friozinho na barriga mesmo, porque a gente sempre vai achar que tem algo que está errado, né? Mas a função do Corém hoje, ela é muito mais educativa, né? Fiscalizadora, sim. Por quê? O que que acontece? Qual que é a preocupação hoje do Corém? A gente tem muito preconceito, às vezes, de outras profissões, né? Eu já tive situações onde colegas, familiares chegarem para mim e falar assim: Nossa, mas você é boa, por que que você não fez medicina? E aí eu falei: Mas eu não preciso fazer medicina, eu não é um subcargo da medicina a enfermagem, ela é uma profissão totalmente diferente, né? Assim como eu respeito a função do médico, mas a função do enfermeiro ela é totalmente diferente, né? E assim, a gente tem que buscar cada vez mais essa valorização. Então, quando a gente vai no consultório, a gente vai fazer uma fiscalização, a gente tem essa ação muito educativa. Então, a gente vai e fala assim: olha, para que tua instituição funcione de uma maneira adequada, você precisa seguir essas orientações, você tem que ter uma pia de determinada forma, você tem que ter um ambiente limpo de determinada forma. Então a gente faz essa orientação para que esse profissional ele possa se adequar, para que quando vem a fiscalização a gente fale assim, não, tá ok ali, né? Então acho que a gente não tem que ter esse medo, porque a preocupação do Corém é que essa clínica, esse consultório, ele esteja funcionando de uma forma adequada para que não chegue a denúncia. Porque se chega a denúncia, aí a situação é um pouco mais complexa. A estética, por exemplo, eu sempre cito a estética porque eu tive muitas demandas da estética, muitos consultórios abertos. E aí chega sempre um profissional que faz a especialidade e pergunta assim para mim, Kelly, mas eu posso atuar num salão de cabeleireiro, numa clínica de estética? Posso levar minha bolsinha na casa do paciente? Então, vamos pensar que nós somos profissionais de saúde. O profissional de saúde, ele trabalha onde? E numa instituição de saúde. Uma instituição de saúde é qualquer lugar? Não. Você tem que ter um ambiente adequado, um ambiente limpo, asséptico, uma mesa limpa, você tem que ter um local de refrigeração dos materiais que eu preciso, que muitos são medicamentos. Hoje, por exemplo, a toxina botulínica, hoje é habilitado ao enfermeiro especialista em estética, né? Agora, você imagina, eu tive uma situação alguns anos atrás, quando eu fiz estética, né, onde um colega falou para mim, só que ele não era enfermeiro, tá? Ele falou assim: "Ah, Kelly, eu não consigo abrir ainda um consultório, então eu tô fazendo umas toxinas no salão de cabeleireiro de uma amiga. Aí, vai lá um dia para você ver meu espaço". Aí eu falei: "Tá, vamos lá para ver o espaço". Aí tinha a cabeleireira fazendo o cabelo da pessoa, cortando, e do lado a pessoa lá passando álcool no rosto da pessoa para fazer a toxina botulínica, né. Então a gente olha aquilo e fala assim: "Qual que é a asepsia desse ambiente, né, a segurança, né, do paciente para aquele procedimento". Então, a gente precisa entender que nós trabalhamos com saúde, nós precisamos de um ambiente adequado, de um ambiente asséptico para que a gente realize isso. A mesma coisa que a gente atuar com a bolsinha lá na casa do paciente. Eu vou na casa do paciente. Eu já tive paciente que trabalhava em posto de gasolina e ela deixava de comprar o arroz com feijão para fazer toxina botulínica. E aí, assim, ela morava num ambiente assim, ela morava mais afastado de São Paulo, né? E ela morava próximo de um córrego.
E aí eu sei que, ela me contando, né, que ela morava nesse ambiente, né, eu falei para ela que eu não fazia, procedimentos em casa, eu tinha um consultório na ocasião, né, e um outro colega foi e fez. E ela teve uma intercorrência. E aí se eu tenho uma intercorrência com um paciente assim, para onde que eu vou correr? Ela na ocasião morava em Carapicuíba, eu não conheço Carapicuíba, onde é o hospital mais próximo? Onde eu tenho um médico que pode me dar um suporte ali naquela região? Então quando eu abro um consultório, eu tenho que pensar, eu tenho um ambiente adequado? Se eu tiver uma intercorrência, qual que é a autonomia que eu tenho para lidar com essa intercorrência? Eu sei lidar com a intercorrência? Eu tenho um suporte por trás disso? Né? Eu tenho um médico que seja companheiro que fala assim, o doutor, olha, eu tive uma intercorrência aqui, né? Você pode me dar um suporte, um hospital próximo que possa te dar esse suporte. Então é importante o enfermeiro, antes de pensar em abrir seu consultório, seja de estética ou qualquer outra área, mas ele pensar também na hora da intercorrência, porque a intercorrência ela acontece, o que que ela vai fazer diante disso? Certo. Aproveitando então aí né, a parte de capacitação, o Corenta oferece, recomenda algum tipo de capacitação ou curso que os profissionais possam fazer para se manter atualizado? Sim, essa é uma grande preocupação, inclusive com as novas resoluções do COFEN, do Corém, né, então a gente sempre tem, cursos de atualização. O que mais está em alta nesse momento é o de sutura, porque a gente tem a resolução que habilita atualmente o enfermeiro a fazer sutura, que veio ano passado. Então, a gente tem milhares de profissionais no país inteiro que saíram da faculdade e não têm essa habilitação. Então hoje o Corém São Paulo, ele tem realizado cursos de sutura para os enfermeiros, né, lembrando que são milhares de profissionais, então a gente não pode abrir uma turma de 50 alunos, porque a gente precisa pegar na mão de cada um para ensinar. Então a gente está abrindo turmas de 20 alunos, mas a demanda é muito grande. Para vocês terem uma ideia, a gente abriu o curso, as inscrições se esgotaram em 3 minutos, a primeira turma. Na segunda turma se esgotou em 1 minuto. Nossa. Então, está sendo algo assim muito procurado. Então, a gente agora está estendendo isso para as sociedades, a Sobend, a Sobest, a Sobenf também tem se preocupado já em estar fazendo essa habilitação, né? É importante fazer por profissionais que estejam ali habilitados e não por, a gente chama esses curiosos, né? Que faz esses cursos de internet e acha que está capacitado, né? Então, não só de sutura, mas de ozonioterapia, de plasma, né? Plasma rico em plaquetas, a gente está tendo. Então, a gente sempre está se atualizando, vendo quais são as novas resoluções, para que a gente possa trazer os profissionais e fazer essas atualizações também. Nossa, muito legal mesmo. E é um campo que está sendo, né, divulgado Com bem. certeza. Kelly, foi muito bom conversar com você. Muito obrigado pela sua participação. Assim, eu acho que tem assunto aí para a tarde inteira. Eu ia Tem. lindamente perguntando, até tirando as minhas dúvidas também. Mas obrigado por ter aceito o nosso convite e venha mais vezes. Com certeza, agradeço pela oportunidade de estar aqui, agradeço a todos aí que estão assistindo, espero que tenha contribuído aí para conhecimento de todos, né? E quando quiserem me chamar, eu fico aí à disposição de vocês. Obrigada. Muito obrigada. Esse foi mais um podcast. Espero que vocês tenham gostado. A Hartmann apoia, cuida e protege.